eu falo baixinho, né, amiga? Você fala alto. Vai ter que aumentar. Glória a Deus. Amém? Gente, que alegria. Estava ali agradecendo mesmo ao Senhor, sabe? De poder estar aqui compartilhando da palavra de Deus com vocês. Porque não é nada mais que isso, gente. É tão lindo, sabe? Eu quero deixar algo no teu coração. Talvez você já teve assim oportunidade mesmo, sabe? De servir a Deus, ensinando a palavra. E talvez você tenha fugido disso, você tenha fugido do seu chamado, porque você acha que você precisa de título para fazer isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes quando nós fugimos do chamado de ensinar a palavra, de levar a palavra, é porque nós ainda não temos a revelação de quem Ele é e quem nós somos. Nós somos apenas vasos de barro, não passa disso. E como a irmã aqui profetizou, a gente precisa de espírito de ousadia, de intrepidez, sabe, de fé. Porque nós simplesmente chamamos a existência, através da palavra de Deus, as coisas que não existem como se elas já fossem. Porque a palavra, ela é o próprio Deus. Ela é o próprio Jesus Cristo. É tão simples o poder da palavra. Mas infelizmente nós temos vivido dias que Satanás, ele tem trabalhado. Ele tem trabalhado forte, armando cilada contra o povo de Deus. Porque nós não podemos nos esquecer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, que tenta vir com sofismas sobre a nossa mente, para muitas vezes falar que a gente tem que ser alguma coisa, para falar daquele que é todas as coisas. Mas a verdade não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o coração que se rende. Tem a ver com o coração que se entrega. Tem a ver com uma mulher que sabe que quando ela está indo, não é para dar nada que é dela, mas é para diminuir do que é dela, para que Ele possa vir, para que Ele possa fazer. Quem liberta é Ele, quem cura é Ele, quem sara é Ele. É por Ele, é por meio dEle, para Ele que são todas as coisas, amém? Então, deixa eu te falar algo. Não para não retroceda não. Sabe, que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa mesmo, sabe, vir com ousadia e intrepidez sobre a tua vida, para que você possa avançar. Eu não estou falando aqui de ministério muitas vezes, mas eu não tenho ninguém para ensinar. Não, você não está entendendo. Você tem pessoas para ensinar o tempo inteiro. Porque a palavra a gente ensina até mesmo sem falar nada. A gente ensina com as nossas ações. A gente ensina com o nosso abraço, com o nosso olhar. Queridas, quando nós entendermos o poder disso daqui na nossa vida, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Abre a palavra lá em Hebreus 4. Eu quero começar deixando esse versículo no seu coração. Porque uma vez que esse versículo for revelado a você, não tem como você ser a mesma jamais. Jamais. Um dos sofismas que Satanás ele tenta inculcar em nós, sabe o que é? Não, eu não preciso ir naquela reunião de mulheres. Não, eu não preciso ir nessa caminhada. Não, eu não preciso congregar dia de domingo. Isso são sofismas que Satanás tenta inculcar em nós. Porque aqui em Mateus 5, pode ficar em Hebreus, Mateus 5, no versículo 3, quando Jesus está começando o sermão da montanha, ele vira e fala assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe o que isso significa? Que você e eu precisamos entender que nós sempre vamos carecer da presença de Deus. O nosso espírito sempre vai estar pobre dele, porque a presença dele nunca será suficiente.
Nós precisamos sempre querer mais, 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 mais. E está aqui na reunião de mulheres, está na caminhada, está no culto de domingo. Isso é reconhecer que nós somos pobres de espírito e nós ansiamos pelo reino de Deus. Ah, queridas, nós precisamos parar de ser passiva com Satanás. E nós precisamos avançar. Quando o Senhor usa Paulo para falar para os Efésios, antes de falar da armadura de Deus, ele vira e fala assim: fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer no Senhor é estar na presença, e na força do teu poder é estar na palavra. Hebreus 4, versículos 12 e 13 diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Nós precisamos, sabe? Nós precisamos entender a necessidade que nós temos de nos disciplinar espiritualmente. Disciplina, eu sei que é difícil, mas é necessário a gente disciplinar espiritualmente o nosso espírito na palavra de Deus. Porque quando nós nos disciplinar aqui todos os dias, que o nosso espírito vai conseguir ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa vencer, sabe, os desejos, a concupiscência da nossa carne, e também enfrentar aqueles dias que são maus. Quando Marisa me passou o tema sobre identidade e propósito, há algum tempo atrás o Senhor me trouxe uma revelação muito forte sobre identidade, e alguns meses depois sobre propósito. E foi algo tão libertador na minha vida, porque hoje nós temos tantos falsos ensinos sobre identidade, que eu vou falar algo para vocês. Como que Satanás, ele está armando ciladas. E ele arma ciladas. Isso é bíblico, isso é real, a todo tempo ele faz isso. E a vida cristã, que muitas vezes nós aprendemos hoje, que as pessoas têm ensinado hoje aí fora, onde nós temos o quê? Nós temos que ser assim, super crentes, nós temos que ser prósperos, nós temos que ser mulheres felizes. Deixa eu falar uma coisa para vocês, isso aí é totalmente diferente do que o evangelho genuíno ensina. E muitas vezes, por nós acharmos que nós temos que ser super crentes, que nós acharmos que a gente tem que ser próspero, que a gente tem que ter felicidade, essas coisas viram ídolos na nossa vida. E faz com que nós passemos a buscar mais esse tipo de ensino que o mundo está infiltrando dentro da igreja, e a gente perca o foco de viver a verdade da palavra de Deus. Porque só nela a gente tem a nossa verdadeira identidade, e é só nela que a gente descobre o nosso propósito. Amadas, a Bíblia, ela não é um livro com pessoas totalmente imunes a doenças emocionais, imune a fracasso, não, pelo contrário, a Bíblia é um livro cheio de pessoas com depressão, miseráveis, adúlteros, pecadores, mas que experimentaram da suprema riqueza da graça de Deus. Porque essas somos nós. Hoje, para falar de identidade e propósito, eu quero ficar aqui em Romanos com vocês. E Romanos, ele é um livro que ele destrói a gente. Ele fala da indignidade nossa como pecador. E ao mesmo tempo, ele fala da nossa bondade através de Cristo Jesus. Romanos é um livro perfeito para nos ensinar sobre identidade.
Eu vou começar a ler aqui no capítulo 5, versículo 12. Eu vou ler alguns versículos que eu quero que vocês fiquem bastante ligadas, prestem bastante atenção. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui porque nós temos sede de Ti. Nós estamos aqui, Pai, porque a nossa alma tem sede de Ti. Nós cremos que a Tua palavra, ela nos liberta, ela nos cura, ela nos vivifica, ela nos restaura, ela nos levanta, ela nos liberta da angústia, ela nos cura de ansiedade, Pai. E nós estamos aqui para mergulhar nela. É para isso que nós estamos aqui. Por isso, Senhor, nos ajuda a simplesmente esquecer de tudo e simplesmente mergulhar aqui, mergulhar no Senhor, para que o Senhor possa ter liberdade de trabalhar na nossa mente, no nosso coração, alinhar a nossa mente, o nosso coração com a mente e com o coração do Senhor. Ai, Espírito Santo de Deus, faz maravilhas no nosso meio essa noite. E que nós possamos sair daqui, andando em novidade de vida, para verdadeiramente, Pai, viver o reino de Deus que está dentro de nós, em nome de Jesus. Romanos apresenta Jesus Cristo como a nossa justiça. Não tem outro, não tem nada que possa ser a nossa justiça a não ser Jesus Cristo. Nada. Nenhuma posição que eu e você conquistar, nada que a gente possa fazer, nenhum tipo de conhecimento pode ser a nossa justiça. A nossa justiça é Jesus Cristo. E aqui em Romanos 5 nos diz que pela ofensa de um só, que foi de Adão, morreram muitos. Mas que muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça, ela transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Vai para o capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amadas, uma coisa é aceitar o que Cristo fez por você. Outra coisa é experimentá-lo de maneira pessoal e real.
muitos são salvos, mas ainda assim não vão ter um encontro com Ele. Porque na salvação, você recebe aquilo que Ele tem para você, que é o perdão dos pecados, que é o nosso espírito ser vivificado. A salvação é de graça, mas se você quiser ter um encontro com Ele, você precisa estar disposta a se disciplinar espiritualmente, para que a sua disciplina gere em você um nível de santidade que te leve a encontrar com Ele. Sabe? Muitos serão apenas salvos, mas não encontrarão com Ele. Por quê? Aqui nós lemos que Cristo morreu por nós, dos versículos 3 a 5 de Romanos 6. É bem incisivo aqui. Mas no versículo 8 fala que nós também precisamos morrer com Cristo. Nós precisamos morrer com Cristo. É muito claro aqui em Romanos o mandamento de morrer para nós e viver para Ele. Por isso que Paulo nos ensina a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E nós precisamos buscar quem nós somos. Quando eu falo para vocês o ensino de uma falsa identidade, é porque muitas vezes nós nos perdemos na nossa caminhada cristã por não saber quem nós somos e aquilo que nós fomos chamados para fazer. O ensino sobre identidade tem sido, até agora deu uma maneirada, mas até um tempo atrás, como nós ouvíamos falar disso de uma maneira incisiva. Mas que você tem que ser isso, que você tem que ser aquilo, que você tem que ser aquilo outro, que você tem que ser aquilo outro. Mas como eu vou ser alguma coisa se eu preciso morrer para mim e viver para Cristo? Como eu vou levantar umas séries? Como eu vou ter uma identidade, sendo que eu preciso morrer? Sabe, aqui em 1 Pedro 2, nos versículos 9 e 10, fala quem nós somos quando nós somos salvas. Ele fala que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa somos nós. A fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não vai proclamar a virtude de quem você não conhece, ok? Tem como você proclamar isso? Não tem. Por isso que você pode até ser salva, mas cumprir o propósito é só se você conhecer e tiver um encontro real com Ele. E quando eu falo para vocês sobre identidade, quando nós falamos de identidade, não tem a ver com você se levantar, com você falar assim, ai, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Não, a identidade que Jesus Cristo nos chamou para ter, não é uma identidade chamada para ser forjada através de mim. Não é uma identidade para ser forjada através de nenhuma outra mulher famosa. Não. A identidade que eu preciso forjar em mim é a identidade de Cristo. Porque eu já morri, ok? Já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Se fosse uma identidade própria, a Séries, a Sâmia, a Marisa, deixa eu falar uma coisa com vocês, ia dar errado. Porque Ele não faz acepção de pessoas. Eu não canto igual ela. Quem me dera. Eu não fui chamada para carregar o que eu faço. Eu fui chamada para carregar Ele. Ele não faz acepção de pessoas. Então a identidade que Ele quer ver em mim e em você não é uma identidade que nos diferencie do mundo.
que nos dê qualificação, que nos dê seguidor, mas é uma identidade, que as pessoas olhem para nós e falem assim: aquela pessoa exala Cristo. Sabe? E isso não tem a ver com o que eu faço ou deixo de fazer, porque na minha caminhada eu vou falhar. Eu falho todos os dias, todos os dias. E a justiça de Deus não é o que eu sou. A justiça de Deus não é quantos livros eu escrevo. A justiça de Deus não é o que eu promovo ou o que eu deixo de promover. A justiça de Deus se chama Jesus Cristo. Ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa. Por isso que aqui Paulo fala: com ele, o nosso velho homem, ele precisa ser o quê? Destruído. Ô, gente, quando João Batista vira e fala assim, que diminua eu, para que ele cresça em mim, isso precisa voltar a ser real dentro da nossa igreja, gente. Isso precisa voltar a ser real dentro das nossas igrejas. E a necessidade de carregar uma identidade a partir de Jesus Cristo, e não a partir de nós, e não a partir de qualquer outra pessoa. Sabe o que vai acontecer? Vai fazer com que nós possamos alargar as nossas fronteiras para a gente abençoar vidas. Por quê? Porque se você entende que você foi chamada para carregar a identidade dele, você vai parar de ficar querendo ser alguma coisa. E você vai começar a preocupar com o teu próximo. E você vai começar a discipular mulheres e ensinar para ela, ainda que ninguém veja nada. Sabe por que o discipulado hoje está difícil nas nossas igrejas? Porque discipular uma pessoa não dá ibope, não dá curtida. Em Gálatas 4, aqui no versículo 18, ele fala assim: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Vocês que já pariram, vocês sabem o que é uma dor de parto. E eu quero falar para vocês, é uma dor que a gente acha que a gente vai morrer. E Paulo fala aqui, que para que a gente possa formar Cristo nas pessoas que estão do nosso lado, nós precisamos sofrer, gerar. Amadas, quando eu carrego a minha identidade própria, eu não estou nem aí para ninguém. Eu quero é crescer e o resto que... E hoje, isso está inculcado na igreja, na noiva de Cristo. Sabe? Por quê? Porque a igreja só experimenta a salvação. Ela só quer. Ela quer uma identidade. Ela quer isso. Eu mereço ser feliz, eu mereço aquilo outro. E o outro está ali morrendo lá dela. E ela não é capaz de ver e chorar. Hoje pela manhã eu acordei com 2 notícias de mulheres tão preciosas. Uma que eu não vejo há anos, mas que uma vez eu acompanhei ela, quando ela deu um câncer de mama. E essa mulher me mandou uma mensagem no Instagram que depois ela foi curada do câncer de mama. A irmã dela teve um aneurisma e morreu. O irmão dela morreu. E a outra irmã dela morreu num período de 3 anos. E eu me lembro da mãezinha dela, uma vez que eu a conheci. E aquilo ali eu falei: Senhor. E sabe o que é o problema muitas vezes? Que em vez da gente pregar a eternidade, nós estamos pregando materialidade. Em vez da gente pregar o que é eterno, que é Cristo em nós, a esperança da glória, a gente está perdendo tempo em criar uma identidade que o próprio Satanás está forjando em nós.
tão simples o Evangelho, gente, mas é tão desafiador. Sabe? Morrer para os nossos pecados e viver para Deus, é só isso. Mas isso não acontece se a gente não for ensinado. Isso não acontece se a gente não discipular outras mulheres. Isso não acontece se a gente não estiver disposta a caminhar 1 milha, 2 milhas da outra face. Isso não acontece se a gente não estiver disposta a desaparecer para que Cristo verdadeiramente gere em nós aquilo que Ele deseja. Sabe, a falta de ensino nos leva a perder a paz. Por que tantas e tantas doenças? Por que tantas e tantas pessoas com crise emocional dentro da igreja? Por que tantos e tantos suicídios? E a gente ali passando, alisando. Querida, deixa eu falar uma coisa para você. Se a nossa geração ficasse o tempo que ela fica na Bíblia, o tempo que ela fica no Instagram, deixa eu te falar uma coisa, o inferno já estava vazio. A gente acorda hoje, a gente não quer Deus, a gente quer telefone. E Ele anseia da gente acordar e escutar assim: bom dia, Pai. Qual é o desejo do teu coração? Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor anseia ouvir um eu te amo seu. E sabe por que muitas vezes nós não falamos eu te amo para Ele? Porque a gente acha que os nossos pecados podem nos afastar dele. A gente é soberba demais em querer ser perfeita. Nós não fomos chamadas para ser perfeita, nós fomos chamadas para carregar Ele. E ir mesmo quando está tudo dando tudo errado. Nós fomos chamadas mesmo quando a gente faz um voto com Deus e a gente tropeça. Nós fomos chamadas mesmo quando a gente falha feio. Mas Ele continua chamando a gente. Sabe por quê? Porque não tem a ver comigo e com você. Não tem a ver da gente criar uma identidade a partir de nós. Tem a ver da gente carregar Ele. Carregar Ele. Por que tanta falta de paz? Porque, gente, se tiver uma coisa que traz doença, é a falta de paz. Aqui, em Isaías 26, versículo 3, diz assim: Tu, Senhor, conservará em paz, em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha eterna. Amadas, a paz, ela está dentro daquele que busca fazer a vontade de Deus e abre mão da sua própria vontade. A paz, ela não tem a ver com circunstância. A paz não tem a ver se o seu filho está preso, se o seu filho está solto, se o seu marido bebe, se o seu marido não bebe. Não tem nada a ver com isso. A paz tem a ver com onde está o teu coração. Onde está o teu coração? Quem que eu sou? Amadas, eu e você somos filhas do Deus vivo, herdeira dele. Mas também propriedade exclusiva dele. Não adianta você querer achar que você é só herdeira. Não, você é propriedade exclusiva dele. E quando eu falo para vocês da gente se esforçar para ter uma disciplina espiritual através da palavra, porque é a palavra que nos mostra quem nós somos ali todos os dias, ela é um espelho que reflete a imagem de quem Jesus é na nossa vida, é porque é através dela que a gente vai vendo Ele em nós. A gente não tem vida espiritual sem palavra de Deus, não tem, não existe isso, porque o Espírito Santo, ele trabalha com a palavra. A palavra de Deus é a espada. Por que você acha que quando você vai ler Bíblia você vai dormir? Por que você acha que você fica assim, eu não entendo nada? Porque Satanás, ele não brinca. E ele sabe que enquanto você não estiver mergulhada na palavra de Deus, ele vai cirandar na tua vida. Aqui, Paulo, ele nos ensina assim: seja a paz de Cristo, Colossenses 3,15, o árbitro em vosso coração. A
qual também fostes chamados em um só corpo, e seja agradecido. E logo em seguida ele fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A identidade que vem dele é a única que nos ajuda a cumprir o propósito. Não tem a ver com uma identidade própria, tem a ver com você trabalhar a identidade de Cristo em você. A identidade que eu e você precisamos mostrar para o mundo é uma identidade que exala amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, benignidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Só isso. Essa é a identidade que nós temos que mostrar para o mundo. Agora vamos falar de propósito. Mas guarda isso no teu coração. Sem Cristo ser formado em você, se você não entender que é a identidade da pessoa dele que você tem que carregar, você não vai cumprir o propósito. E você não vai ter paz. Porque não tem jeito. Aqui em Efésios 1, Efésios é um livro que fala sobre a igreja. Ele fala sobre nós. Enquanto o livro de Colossenses fala sobre Jesus Cristo, Efésios fala sobre a igreja, que é o corpo de Cristo aqui na terra, que somos nós. Aqui em Efésios 1, começa falando o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Sabe o que isso significa? Que você tem que ser quem Deus te chamou para ser. Você não tem que ser quem você quer ser. Isso vai te frustrar. Sério, mas como que eu vou saber quem Deus me chamou para ser? Deixa eu te falar uma coisa. Ainda que você não saiba o seu chamado, o propósito é universal para todas as pessoas. E o propósito universal para todas as pessoas é: vós sois propriedade exclusiva de Deus, nação eleita, para declarar, para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a luz. O propósito é universal, meninas. O chamado é específico. Mas enquanto você não entende o chamado específico, cumpra o propósito que é universal. Para de ficar querendo ser o que Deus não te chamou para ser. Desconstrói isso essa noite em você, em nome de Jesus Cristo. É simples. Para de querer ser quem você quer, ou que outra pessoa enrustiu em você. Liberta disso essa noite. Você foi chamada não é para ser ninguém, você foi chamada para carregar Ele. Amadas, carregar Ele. Ele está aqui. Que loucura. Talvez você pense assim: nossa, Moisés, Abraão, Davi, poxa, eu quero chegar perto desses caras e falar: ei, como é que era ver Deus face a face? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho plena convicção que quando nós chegarmos no céu, esses homens vão chegar para nós e falar assim: meu Deus, como é que era carregar o próprio Deus? Mas quando essa revelação vir sobre nós, não vai ter para mais ninguém. Sério, como é que vem? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achados de vós e mudareis a vossa sorte, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Amadas, Ele está aqui em você. Paulo só foi quem ele foi porque esta era a vontade de Deus. Eu e você precisamos buscar quem Deus quer que nós sejamos. E aqui ele continua: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais e não terrenas.
buscarmos o reino dele em primeiro lugar, tudo aquilo que a gente precisa, ele acrescenta. Porque ele é fiel. Ele é fiel. Enquanto a gente dorme, ele não dorme, ele trabalha. Ele diz uma palavra a nosso respeito, que ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, ele jamais se esquecerá de nós. Se existe algum problema, o problema não está nele, está em nós que não confiamos o suficiente. Porque a incredulidade nos afasta do Deus vivo. Por que eu não confio? Porque eu não conheço. Você não conhece. Você não confia quem você não conhece. Por que eu não conheço? Porque você não tem vida na palavra. Você não mergulha nela. Mas essa palavra é tão viva, que quando eu começo a ler, muitas vezes eu tenho que parar de tanto que meu espírito borbulha. Mas nem sempre era assim. Demorou anos e anos e anos. Demora. É um processo. Porque aquilo que Deus veio para nos dar não tem a ver com a terra, tem a ver com o céu. Amém? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Deixa eu te falar uma coisa. Para de querer ser irrepreensível diante de homens. Você não foi chamada para ser santa diante de homem nenhum. Você foi chamada para ser santa diante de Deus. Esses dias eu e meu marido estávamos conversando. A gente tem um defeito terrível. Terrível. Eu vou falar para vocês, eu duvido que vocês não tenham esse defeito. Sabe quando uma pessoa erra? Sabe quando uma pessoa erra feio perto de você? Você nunca mais consegue olhar para ela com um olhar de misericórdia. Você nunca mais consegue enxergar aquela pessoa antes do que ela fez de errado. Isso é ruim para ela, não é ruim para você. Porque se a gente entendesse o amor incondicional de Cristo, nós passaríamos a julgar as pessoas, não por aquilo que elas fizeram de errado, mas pela graça, bondade e misericórdia de Deus na vida dela. Não, mas aquela pessoa é o que ela falhou. Aquela pessoa é o bolo que ela me deu. Aquela pessoa é aquilo. Aquela pessoa é aquilo outro. Meu Deus. Será que se Davi vivesse nos dias de hoje, ele ia ser considerado por nós um homem segundo o coração de Deus? Será? Será que nós íamos conseguir olhar para Davi e falar assim com ele: ei, você é um homem segundo o coração de Deus? Roubou, adulterou, papapá, matou. Mas o problema não está na pessoa, está em nós que não conseguimos entender o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Não entendemos o propósito, que não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Por isso que nós precisamos entender que a nossa irrepreensibilidade, ela não pode ser diante de homens, ela precisa ser diante de pessoas. Não, é diante de Deus. Tudo que nós formos fazer, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor, dando por Ele graças a Deus Pai. Sabe por quê? Porque Efésios aqui continua, porque em amor Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a sua vontade, para o louvor da sua glória, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amados, Ele nos chamou para ser filho. Ele não se satisfez em ser só criador. Ele quis te chamar de filha, por meio de Jesus Cristo. O amor a Deus pela nossa vida não tem a ver com o que nós fazemos ou deixamos de fazer. O amor de Deus por nós tem a ver com Jesus Cristo. Mas nós fomos chamados para cumprir o propósito dele e não o nosso. Olha o que aqui 2 Coríntios 4, versículos 3 a 5 fala. Olha o tanto que é tão claro. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da tua graça,
Deixa eu te falar uma coisa, segunda a riqueza da sua graça. Ou seja, nada do que você já fez na vida, se você se arrependeu, tem poder para te separar dele. Nada. Ele ainda é bem incisivo, segundo a riqueza da sua graça. Nada pode te separar do amor de Deus. Você não precisa andar com vergonha. Se você arrependeu, se você é nova criatura em Cristo, deixa eu te falar uma coisa. Aprende a levantar a tua cabeça diante do diabo e só abaixar a sua cabeça quando você estiver prostrada diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não aceite isso, porque a riqueza da graça dele é abundante. O propósito que ele tem para você, aqui fala que Deus derramou sobre nós toda a sabedoria e prudência, ou seja, ele derramou graça abundante em sabedoria e em prudência para que você cumpra aquilo que ele te chamou para fazer. Por que Deus é especialista em usar aqueles que não são para confundir aqueles que são? Porque as pessoas estão achando que elas pregam elas mesmas. Não, nós pregamos a Jesus Cristo. Nós pregamos a Jesus Cristo. O que Ele te chamou para fazer, você vai fazer. Sérgio, mas eu não estou vendo nada. Não espere você ver, porque enquanto você não der o passo, Ele não coloca o chão, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível agradar a Deus. Ele vai desvendar o mistério da vontade dEle para você, segundo aquilo que Ele te chamou para fazer, apenas quando você crer e prosseguir, e avançar, e falar: Senhor, chega de ficar buscando algo que eu quero te entregar a minha vida, eu quero te entregar tudo, eu quero cumprir o propósito que o Senhor tem para a minha vida e não o meu. Amadas, tudo converge nele, tudo converge por meio dele para ele. Nós somos predestinados, aqui fala segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, a fim de sermos para louvor da sua glória, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Como que o Espírito Santo vem? Está aqui, ouvindo a palavra da verdade, o evangelho que nos salva, crendo nele, através da nossa fé. Amadas, deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia fala aqui, no versículo 14, que nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Somos nós a propriedade. Quando Jesus Cristo morreu ali naquela cruz, sabe o que aconteceu? Ali, naquele momento, o que selou a nossa salvação foi o Espírito Santo de Deus. Ele selou, sabe para quê? Para ficar conosco aqui até o dia que nós formos voltar e viver com Ele para sempre. Nós somos selados por Ele. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos tudo que Deus prometeu ao nosso respeito. Ele está aqui. Somos propriedade dEle, somos selados por Ele. Agora, aqui em 1 Tessalonicenses 5,19 fala o quê? Não apagueis o Espírito. Ou seja, quando nós não vivemos de acordo com a sua vontade, nos esforçamos para fazer aquilo que Ele deseja, que está aqui na palavra, nós temos o poder de apagar o selo, o qual nos foi dado como garantia. E por último, Paulo vem e ele ora pelos Efésios, aqui no capítulo 1. É incrível porque aqui ele fala que os Efésios tinham duas coisas que é a base da vida cristã. Eles tinham fé em Jesus e eles tinham amor uns pelos outros. Nós não seremos reconhecidos como discípulos de Jesus quando a gente tiver um título pastoral. Nós não seremos reconhecidos como discípulos de Jesus quando a gente escrever livro. Nós não seremos conhecidos como discípulos de Jesus quando a gente tiver uma faculdade. Não, nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus Cristo quando nós tivermos amor uns pelos outros.
se esse amor no teu coração está esfriando, Romanos 5 fala que quem derrama esse amor no teu coração é o Espírito Santo de Deus. Se você ainda é uma mulher que não apazigua, se você ainda é uma mulher que fala de outras mulheres pelas costas, se você é uma mulher, deixa eu te falar uma coisa. Hoje é dia de virar uma chave dentro de você e clamar que o Espírito Santo de Deus volte a derramar amor no seu coração. Porque apenas quem tem amor apazigua, apenas quem tem amor não julga, apenas quem tem amor é reconhecida para exalar o amor de Deus. E Paulo, diante dessa base de fé em Jesus Cristo e amor uns pelos outros, Paulo pede que o Senhor dê para eles espírito de sabedoria e de plena revelação do conhecimento de quem Deus é. Que Ele abrisse os olhos espirituais deles para que soubesse a esperança do chamado deles e também para que eles vissem a grandeza do poder de Deus sobre os que creem. Ou seja, só vem a eficácia do poder àqueles que creem. Mas isso só vem para quem tem fé em Jesus Cristo e para quem tem amor uns pelos outros. Amém? O propósito vem dele. E ele só pode ser cumprido a partir do momento que você entende que a identidade que eu e você temos que carregar é a de Jesus Cristo e não a nossa própria identidade. Vamos ficar de pé? Sabe, amadas, nós somos igreja de Deus. Igreja de Deus. Preste bastante atenção, não se disperse. E apesar de sermos únicos, nós somos únicos. O Pai é nosso. Nós não podemos viver como se a gente não tivesse uma família, como se o propósito fosse único. Nós não podemos viver de modo que eu preciso apagar a estrela do outro para minha brilhar. Não, o seu propósito, ele será cumprido quando você tiver fé em Jesus Cristo e amor uns pelos outros. E a partir do momento que você carregar Ele e abrir mão de você mesmo. O chamado, ele é específico. Cada uma de nós aqui, muitas vezes, tem chamados diferentes. Mas o propósito, ele é universal. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de declarar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. E você só vai conseguir declarar isso quando você for cheia dele. Cheia dele. Não se importar com quem você é, mas se importar de carregar aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele pelo qual nós viemos a existir, Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Procure andar como Ele, procure pensar como Ele, procure viver como Ele. E sabe o que é mais lindo? É que você não precisa achar que é apenas quando você fizer tudo perfeito que você vai receber a bênção. Não, não é assim. Você vai receber a bênção dele quando você der o seu melhor. Porque ele conhece o teu coração mais do que você mesma. E ele honra cada esforço seu para carregar ele. Ele é tão lindo, mas tão lindo, que se hoje você resolver mudar de vida, ele conhece o seu coração. E ele já traz bênçãos que talvez você receberia lá na frente. Elas vêm sobre você hoje porque houve uma mudança de coração. Ele conhece o início, o meio e o fim. Ele sabe onde eu e você vamos chegar. Ele não é como o mundo que a gente precisa bater metas. Não. A única coisa que a gente precisa é consertar a motivação do nosso coração. Carregar ele e cumprir o propósito dele. E, consequentemente, abrir mão da nossa vontade. Em nome de Jesus. Amém? Isso é bom.